Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, o relatório do Tribunal de Contas de Santa Catarina apontou alunos milionários e 18 mil matrículas sob suspeita de fraude em programas sociais que oferecem bolsas. As famílias beneficiadas de forma irregular têm renda acima de R$ 1 milhão e são donas de empresas e bens como carros de luxo e lanchas. Além do programa Universidade Gratuita, o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc, também foi alvo de apuração pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Os dois programas oferecem bolsas a alunos que se enquadram em critérios sociais e de renda. O relatório do TCE apontou em junho mais de 18 mil inscrições sob suspeita e identificou que 832 alunos bolsistas integrais têm renda incompatível para acesso às vagas sociais. As famílias beneficiadas irregularmente têm renda acima de R$ 1 milhão e são donas de empresas e bens como carros de luxo e lanchas. O Tribunal de Contas analisou as inscrições dos alunos feitas no ano passado e identificou diversas inconsistências e indícios de fraude em cadastros estudantis. As vagas são destinadas a estudantes que atendam critérios sociais e de renda, como até 4 salários mínimos de renda per capita. A única exceção é o curso de medicina, que prevê renda de até 8 salários mínimos per capita. Para a seleção, é verificada além da renda familiar per capita, a situação de desemprego do aluno ou responsável legal, bens do grupo familiar, número de pessoas da família, se é natural do estado ou morador há mais de 5 anos. O relatório do TCE será enviado ao Ministério Público e à Receita Federal para a abertura de processos e responsabilizações. O governo de Santa Catarina também informou que solicitou à Polícia Civil o acesso aos dados do relatório para iniciar investigação visando descobrir se estudantes utilizaram documentação falsa. Em uma ação planejada, o Senado e a Câmara aprovaram no mesmo dia o projeto que aumenta o número de vagas para deputados federais. Porém, como o Senado alterou o texto, a proposta agora volta para a Câmara. E o Congresso tem até a segunda-feira para analisar o tema. Depois da Câmara, e com o mínimo de votos necessários, o Senado Federal aprovou nesta quarta a proposta de lei que aumenta de 513 para 531 o número de vagas para deputados federais. Mas, como o texto foi aprovado com mudanças, deve retornar à Câmara dos Deputados para analisar as modificações feitas pelo relator, senador Marcelo Castro. A medida precisa ser sancionada até 30 de junho, prazo final estipulado pela Justiça. Ao longo do tempo de mandato dos parlamentares de 4 anos, o aumento de vagas pode chegar a custar 380 milhões de reais para os cofres públicos. O texto original que chegou da Câmara dos Deputados não previa restrição em relação a novas despesas para arcar com as 18 novas vagas de deputados. Mas o relator da proposta no Senado acatou uma emenda que veda a criação de mais gastos para a União com cotas parlamentares, passagens aéreas e verba de gabinete. Com isso, as novas despesas seriam apenas para pagar o salário desses novos deputados, e a estimativa de gastos com a remuneração dos parlamentares deve gerar em torno de 10 milhões de reais no ano. Já as outras despesas, que somam 55 milhões de reais, teriam que ser rateadas entre os deputados. Se aprovada, a medida ainda cria impacto nos estados, já que abriria 30 novas vagas nas assembleias legislativas. Os principais orçamentos comprometidos seriam do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, que teriam 6 novas vagas cada. Agora vamos às notícias internacionais. A China e os Estados Unidos alcançaram um acordo comercial após as durações tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump. As duas partes anunciaram o pacto após negociações. A China anunciou que confirmou os detalhes de um acordo comercial com os Estados Unidos e disse que Washington deve suspender uma série de medidas restritivas. Enquanto isso, Pequim deve revisar e aprovar produtos submetidos a controles de exportação. A Casa Branca informou que as partes concluíram um acordo sobre temas como a agilização dos envios de terras raras aos Estados Unidos. Após um ciclo de negociações em Genebra em maio, Washington e Pequim concordaram em reduzir temporariamente as tarifas elevadas aplicadas de maneira recíproca aos seus produtos.
A China também se comprometeu a flexibilizar algumas contramedidas não tarifárias, mas funcionários do governo americano posteriormente acusaram Pequim de violar o pacto e de atrasar a aprovação de licenças de exportação de terras raras. Os dois países finalmente concordaram com uma estrutura para avançar com o Consenso de Genebra, após negociações em Londres neste mês. Trump afirmou em um evento que Washington tinha acabado de assinar um acordo comercial com a China e Pequim confirmou que o pacto foi alcançado. Bom, e por enquanto é só. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas você acompanha mais notícias no Jornal Toda Hora. Até mais.